Nos últimos anos, tem aumentado o número de espécies de anfíbios em extinção, mesmo quando esses animais habitam áreas pouco exploradas, como as partes mais altas das montanhas. Letra A. Ovos ou embriões de certos anfíbios tornam-se inviáveis quando o pH do meio é igual ou inferior a 5, ou quando há excesso de incidência de raios ultravioleta. Cite dois eventos decorrentes da atividade humana que contribuem diretamente para a intensificação desses fatores ambientais que determinam a mortalidade dos ovos e embriões. A poluição se caracteriza pela emissão de substâncias em quantidades que causam alterações indesejáveis no ambiente, que podem afetar os próprios seres humanos e outros seres, inclusive os ameaçando de extinção, como é o caso de espécies de anfíbios descritas no exercício. Um dos piores problemas do meio ambiente é a contaminação atmosférica, pois os poluentes se dispersam rapidamente pela atmosfera, inclusive para lugares distantes do local de emissão. Os principais agentes poluentes do ar são os óxidos de nitrogênio e de enxofre, o monóxido de carbono, o gás carbônico e os materiais particulados. Os óxidos de nitrogênio e de enxofre são originados da queima de combustíveis derivados do petróleo. Ao atingirem a atmosfera, esses óxidos reagem com a água, formando os ácidos sulfuroso, sulfúrico e nítrico, causando a chuva ácida. A chuva ácida aumenta a acidez do solo e da água, causando desde danos materiais, como a corrosão de monumentos, carros, até danos ecológicos, como envenenamento de rios, causando morte de peixes e o comprometimento de inúmeras espécies vegetais, com lesões em troncos e nas folhas das plantas. Além disso, pode causar doenças alérgicas e pulmonares em humanos. O monóxido de carbono é obtido da queima incompleta da matéria orgânica. Ele é tóxico aos seres humanos, pois forma cohemoglobina, que é a substância responsável por distribuir oxigênio no corpo, um composto mais estável que a hemoglobina e o oxigênio. Portanto, o monóxido de carbono impede a adequada oxigenação dos tecidos. Ele pode até levar à morte. O gás carbônico provém da atividade humana pela queima completa da matéria orgânica. Essa substância é a principal responsável pelo efeito estufa. Efeito estufa é o aquecimento da Terra decorrente da presença de certos gases na atmosfera, como por exemplo o gás carbônico, o metano, os óxidos de nitrogênio e o vapor de água. Esse processo é natural e graças a ele temos vida na Terra, pois ele mantém as temperaturas mais amenas. O problema é que esse efeito tem sido acentuado com o aumento da emissão de alguns desses gases pela ação do homem. Esses gases deixam que a luz solar entre, mas bloqueiam parcialmente a saída de calor gerado na Terra, provocando seu aquecimento. Os materiais particulados são partículas sólidas, que se mantêm em suspensão na atmosfera. Exemplos são o carvão, que vem da queima incompleta de combustíveis fósseis, e partículas metálicas. Alguns materiais particulados podem provocar o agravamento de doenças pulmonares, além de prejudicarem alguns processos em plantas. Além dessas substâncias, outras que merecem destaque são os clorofluorcarbonetos. Elas, além de contribuírem no efeito estufa, também estão envolvidas na destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio presente na estratosfera terrestre filtra parte dos raios ultravioleta do Sol, não permitindo que eles atinjam a Terra. Com a diminuição da camada de ozônio, aumenta-se a incidência dessa radiação. Os CFC são substâncias sintéticas, ou seja, produzidas pelo homem, e foram muito utilizadas como gases de refrigeração em geladeiras, condicionadores de ar, como propelente em aerosóis e como matéria-prima na produção do isopor. Hoje existe um acordo bem-sucedido de muitos países, incluindo o Brasil, para abolir o uso dessas substâncias. Portanto, de acordo com o que foi visto, dois eventos que contribuíram para a intensificação dos fatores que causam a morte de ovos e embriões de anfíbios são a chuva ácida, que causa a diminuição do pH da água, e a destruição da camada de ozônio, que causa o aumento da incidência de raios ultravioleta do Sol na Terra. Letra B. O aquecimento global tem aumentado a incidência de uma doença de pele causada por fungos, micose, em sapos adultos.
Que tipo de relação ecológica ocorre entre o fungo causador da micose e o sapo? Para responder esta questão, é necessário conhecer as principais relações ecológicas entre espécies diferentes. No mutualismo, duas espécies diferentes mantêm relações permanentes e obrigatórias, de modo que ambas são beneficiadas e não consigam viver de modo independente. Um exemplo são os líquens, que são associações entre algas fotossintetizantes e fungos. As algas produzem um alimento orgânico e o fornecem ao fungo, e recebem do fungo água, sais minerais, proteção e sustentação. Na protocooperação, a relação não é obrigatória. Ambas as espécies são beneficiadas, mas conseguem viver independentemente. Um exemplo é a relação entre o caranguejo paguro e a anêmona. Este caranguejo tem um abdômen desprotegido, sem carapaça protetora. Deste modo, ele se aloja dentro de conchas vazias de moluscos, para se proteger contra seus inimigos naturais. Sobre essa concha pode-se instalar anêmonas, as quais apresentam tentáculos com substâncias urticantes. O caranguejo é beneficiado, pois a presença de anêmonas inibe a chegada de inimigos. E quando o caranguejo se alimenta, a anêmona é beneficiada com os restos de alimentação do caranguejo. No comensalismo, a relação traz benefício apenas para uma das espécies, que é chamada de comensal. Um exemplo é a relação entre o tubarão e a rêmora. A rêmora apresenta uma ventosa que se fixa na região ventral do tubarão, sendo transportada por ele. A rêmora é beneficiada com os restos de alimentação do tubarão, enquanto o tubarão não é afetado. No predatismo, uma espécie chamada de predadora ataca e mata a outra, chamada de presa. É a relação presente na cadeia alimentar. Os predadores evitam a superpopulação das presas, situação em que poderiam morrer de fome por falta de alimento. Além disso, ele também faz uma ação seletiva, pois promove a retirada das presas mais fracas. No parasitismo, uma espécie chamada de parasita explora outro organismo, chamado de hospedeiro, causando danos a ele. Estas lesões provocadas pelo parasita podem até causar a morte do hospedeiro. Um exemplo é a relação entre a tênia e o homem. No amensalismo, uma espécie inibe o desenvolvimento ou a reprodução de outra espécie, chamada de amensal, geralmente através da liberação de substâncias tóxicas. É o caso de antibióticos produzidos por fungos, que inibem o crescimento de algumas bactérias. Na competição entre as espécies ocorre a disputa por alimento, por espaço, por luz, dentre outros. Um exemplo é quando se cultivam micro-organismos em meio de cultura. Nesta relação, ambas as espécies são prejudicadas. Será que agora conseguimos descobrir qual é a relação ecológica entre o fungo causador da micose e o sapo? Para respondê-la, só precisamos de mais uma definição, a da micose. Micoses são doenças causadas por fungos que afetam comumente pele e mucosas, trazendo desconforto como coceiras e alterações estéticas. Então, de acordo com o que foi explicado, o tipo de relação ecológica entre o fungo causador da micose e o sapo é o parasitismo do fungo sobre o sapo. 2. Cite uma função vital diretamente afetada pelo comprometimento da pele do sapo. Os anfíbios, como o sapo, apresentam na fase larval respiração branquial, ou seja, por meio de brânquias. Já na fase adulta, eles apresentam respiração cutânea, através da pele, e pulmonar. Os pulmões apresentam pequena superfície e, portanto, a maior parte das trocas gasosas ocorre através da pele. Deste modo, a respiração vai ser diretamente afetada pelo comprometimento da pele do sapo pela micose, e a questão está encerrada.